Olá, oitavo ano. Bom, a professora vai estar gravando essa aula resumo para vocês, trazendo as principais considerações a respeito do movimento de independência dos Estados Unidos, que a princípio são as 13 colônias, né, no leste do território da América do Norte, governado e controlado pela metrópole da Inglaterra, da coroa inglesa, e aí todo o seu processo, esse processo de desenvolvimento desse importante evento, que foi o evento aí da independência dos Estados Unidos. Então, a gente pode começar aqui trazendo o cenário das 13 colônias, lembrando aí que o processo de colonização se dá na região leste, né, do território da América do Norte, com a fundação das 13 colônias, que são essas colônias aí que vão se unir e liderar o movimento de independência dos Estados Unidos, certo? Então, são 13 colônias, estão divididas em 3 regiões, norte, centro e sul. Lembrando da nossa aula anterior, onde o norte e o centro são bem semelhantes, têm características bem próximas, né, umas das outras, e o Sul trazendo características mais voltadas à agricultura, uma sociedade mais rural, como a gente já tem falado aí em aulas anteriores. Lembrando, então, que essas regiões têm características próprias e que as regiões do norte, né, as colônias do norte, vão trazer aí uma autonomia econômica, né, uma autonomia comercial, que a gente já falou em aulas anteriores, onde vai ter a existência aí do triângulo comercial, onde as colônias do norte vão acabar fazendo comércio até fora da América do Norte, né, tanto com as Antilhas, com a África, situações aí que a gente já trouxe nas aulas anteriores. Então, lembrando da existência dessa autonomia nas colônias, né, nessas 13 colônias, com essa certa autonomia comercial, política e também a respeito das liberdades individuais e religiosas. De uma forma bem didática, a gente pode dividir as 13 colônias em norte e sul, trazendo aí as suas diferenças. Enquanto o norte nós temos a questão da colônia do povoamento, o clima é temperado, né, uma região mais fria, onde você tem o desenvolvimento de uma sociedade mais urbana, você também vai ter os minifúndios, policultura, né, uma variação na questão da agricultura, uma agricultura familiar, voltada à questão da subsistência mesmo, e uma mão de obra livre e assalariada, diferente do sul, diferente das regiões do sul, é uma colônia de exploração, clima temperado tropical, onde vai favorecer aí uma agricultura mais intensa, né, a questão dos latifúndios, monocultura, uma agricultura de exportação, onde vai se produzir aí tudo o que a coroa inglesa necessitava naquele momento. Então, com isso, a mão de obra escrava, trazendo então essas principais diferenças das 13 colônias, tá? Temos então esse cenário para as 13 colônias, dando início então ao seu processo de movimento de independência. Bom, a principal causa para a independência dos Estados Unidos, das 13 colônias, foi a Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos foi uma guerra travada entre Inglaterra e França, tá? E onde a Inglaterra contou com o apoio das 13 colônias, tudo bem? Então a Inglaterra precisava vencer a França. O motivo era a disputa das terras situadas na África, na Ásia e na América do Norte. Com isso, as 13 colônias lutaram a favor da coroa inglesa, tá? E aí favoreceu, então facilitou a vitória da Inglaterra. Mas mesmo vitoriosa, a Inglaterra contraiu várias dívidas com essa guerra. Ou seja, a situação da coroa inglesa, apesar de sair vitoriosa dessa guerra, ela saiu com vários gastos financeiros e ela precisava então recuperar esses gastos que ela contraiu na Guerra dos 7 Anos. Então, nós temos a Guerra dos 7 Anos como esse cenário externo para o movimento da independência dos Estados Unidos. Esta guerra ocorreu entre a Inglaterra e a França, foi uma guerra pela posse de territórios na América do Norte e também na África, né, em outros lugares, e a Inglaterra saiu vencedora. Mesmo assim, a metrópole, né, inglesa resolveu cobrar os prejuízos das batalhas das suas 13 colônias, e isso acabou sendo visto pelas 13 colônias como um prejuízo aos seus interesses. Então, teve essa Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra sai vitoriosa, mas ela sai com muitos gastos financeiros. Com isso, então, ela decide aumentar o seu imposto, o seu controle, aquele pacto colonial para as 13 colônias. Mas se a gente lembrar que já existia uma certa autonomia nas 13 colônias, já existia uma certa liberdade política, comercial,
as 13 colônias não vão aceitar essa imposição, esse aumento de imposto. Então, vai ter um embate aí. As 13 colônias vão se sentir desprestigiadas. Elas lutaram a favor da Inglaterra e agora tem que arcar com os gastos da Guerra dos 7 Anos. Então, esse é o cenário aí montado para o início do conflito, né? Para o início do conflito, o início aí do movimento de independência. Então, temos aí o parlamento inglês, então, decidiu aumentar as taxas nas 13 colônias para cobrir os custos do conflito da Guerra dos 7 Anos. Os colonos também teriam que arcar com a construção de forte, manter os soldados deslocados para o território americano, né? Foi enviado também uma força militar de 10 mil homens para a América, e você tem aí a questão dos novos impostos sobre o açúcar, sobre o selo e a lei do chá. Então, tudo isso aí foi prejudicando os interesses das 13 colônias, que já estava acostumada com a sua certa autonomia comercial e política, né? Então, logo após a Guerra dos 7 Anos, o governo inglês decidiu aumentar os impostos, alegando que o dinheiro arrecadado seria para pagar as despesas da guerra. E, claro, as 13 colônias não aceitaram esses novos impostos, tudo bem? Então, você vai ter leis e impostos para compensar o prejuízo na Guerra dos 7 Anos, você vai ter a criação da lei do açúcar, da lei do chá, né? A lei do açúcar estabelecia impostos sobre o açúcar importado e a lei do chá aumentava o imposto sobre o chá que era trazido da Inglaterra e proibia a compra de chá de outros países. As 13 colônias já podiam comprar produtos de outro país, né, de outras nações, tudo aí mostrando então essa autonomia que já existia na colônia, e agora ela passa a ser obrigada a comprar só o chá da Inglaterra. Então, você tem essa imposição da metrópole inglesa sobre as 13 colônias, o que vai ser uma das várias causas dos conflitos para o movimento de independência das 13 colônias, tá certo? Então, tudo isso acontece principalmente por causa da Guerra dos 7 Anos, que, apesar da Inglaterra sair vitoriosa, ela sai com muitos gastos financeiros, com muitos prejuízos. Com isso, então, ela decide aumentar o imposto sobre as suas 13 colônias, tá? Então, em 1770 ocorreu o massacre de Boston, uma briga entre colonos e soldados ingleses, e rapidamente animou ainda mais os colonos que desejavam aí a separação da Inglaterra. 3 anos depois você vai ter a festa do chá, né, diante da lei do chá imposta, né, vários colonos invadiram navios que estavam ancarados no porto de Boston e jogaram carregamento de chá ao mar. Então já começa aí todo o movimento de protesto, né, contra essa imposição da coroa inglesa para as 13 colônias. Em 1774, o governo inglês publica os atos intoleráveis, e aí vai começar um conflito um pouco mais intenso, né, de perseguição, um conflito mais acirrado entre a coroa inglesa e as 13 colônias, marcando então todo o desencadear desse conflito aí em busca da independência das 13 colônias, que não vão aceitar, né, que não vão aceitar esses novos impostos que a coroa inglesa desejava lançar aí sobre as colônias da América do Norte. O conflito, ele começa, então, indignados com as leis intoleráveis, né, que a coroa inglesa vai colocar. Representantes dos colonos reuniram-se no primeiro Congresso Continental da Filadélfia, lá em 1774, e nele resolveram enviar ao governo um pedido para que fossem revogados esses atos intoleráveis, né? Então, os colonos das 13 colônias vão até tentar aí conversar para diminuir esse imposto, não estabelecer novos impostos, mas não vão ser aceitos, não vão ser ouvidos. Então, o caminho mesmo é o conflito e é a guerra pela independência das 13 colônias. A resposta inglesa foi negativa, e ingleses e colonos se enfrentaram, então, em várias batalhas. Entre as principais, podemos citar Lexington e o Concord. Em 1775, temos o segundo Congresso Continental, né, onde você tem uma declaração de guerra à Inglaterra, e aí 2 nomes se destacam, George Washington e Thomas Jefferson, 2 nomes aí importantes, né, são aí os primeiros presidentes das 13 colônias, depois que elas conquistam a independência em 1776. George Washington é o comandante das forças americanas, e Thomas Jefferson foi convidado, né, a redigir a Declaração de Independência. A declaração é aprovada no dia 4 de julho de 1776, colocando fim à dominação da Inglaterra no
no território americano sobre as 13 colônias. Então, tudo começa lá em 1773, 1770, 1773, 1774 e, por fim, 1775, onde é declarado guerra à Inglaterra, e 1776 declarado, então, a declaração de independência das 13 colônias no dia 4 de julho. Obviamente, a coroa inglesa não vai aceitar essa declaração de independência, vai lutar, vai ter várias batalhas, mas as 13 colônias acabam aí, por fim, conquistando a sua independência após muitas batalhas travadas, tá? Inglaterra enviou milhares de soldados para recuperar a região e o conflito se estendeu até 1783, tá bom? As 13 colônias contaram com ajuda externa também, tá? Contou com a ajuda militar da Espanha, da Holanda e da França, e a Inglaterra foi derrotada, então. A Inglaterra vai reconhecer a independência pelo Tratado de Paris em 1783. Então, tudo começa lá no fim da Guerra dos 7 Anos. Nós temos também um período de novos impostos lançados sobre as 13 colônias. Nós temos as 13 colônias recusando esses novos impostos. E, por fim, nós temos aí um conflito de várias batalhas que se estende de 1775 até 1783, onde, por fim, a Inglaterra é derrotada e ela reconhece, então, a independência dos Estados Unidos através do Tratado de Paris. Tá? Então, esse movimento de independência inicia em 1775, essa declaração de guerra. Em 1776 é declarado a declaração de independência das 13 colônias, mas vai ter várias batalhas. As 13 colônias vão contar com a ajuda da França, da Espanha e da Holanda. E em 1783 nós temos, então, a vitória das 13 colônias e aí a independência dos Estados Unidos. A Revolução Americana separou os Estados Unidos da Inglaterra e vai inspirar movimentos como a Revolução Francesa e as independências que vão acontecer lá na América Latina também. Aqui na América Latina vai ter essa influência também do movimento de independência dos Estados Unidos. Também foi a primeira vez que se colocaram em prática os princípios do Iluminismo. O movimento do Iluminismo já está acontecendo na Europa, lá no século XVII, século XVIII, e vai ter uma grande influência no pensamento de liberdade, igualdade, liberdade individual, a questão da separação dos poderes. Uma vez conquistada a independência, os colonos americanos começaram então a se expandir para o oeste. Aí você vai ter toda uma preocupação de fortalecer o novo estado, fortalecer a nova república, de ocupar novos territórios também, tá? E nessa região do oeste vai ter agora um choque cultural com os espanhóis, com os nativos americanos e com a questão da escravidão também. Afinal, existia escravidão nas colônias do sul. Lembra as regiões das colônias, norte e sul? Então, as regiões do sul existia ainda escravidão. Então, vai começar a ocorrer agora esse choque interno para tentar resolver essa situação interna dessa nova república que acaba de nascer. A República Presidencialista Federativa, essas são as características dos Estados Unidos. O poder estaria dividido em executivo, legislativo e judiciário. Ocorreu também uma unificação do sistema monetário, foi criada a Suprema Corte, o chefe de Estado seria eleito por cidadãos livres através do colégio eleitoral, e a Constituição Americana foi promulgada em 1787, certo? E ratificada 2 anos depois pelos 13 estados americanos. Mais para frente, 1791, teria o acréscimo da Carta dos Direitos. Então, você tem aí o início, né, de todo esse processo de estar reestruturando a nova república, o novo Estado, após o seu movimento de independência, tá? E aí você vai ter toda a questão agora de sair do leste e avançar rumo ao oeste, expandir o território, expandir o domínio, né, o domínio territorial sobre novas regiões da América, garantindo então um maior acúmulo de riqueza, garantindo aí os interesses dessa nova nação que acabava de surgir. Bom, é isso, essas são as principais considerações a respeito do movimento de independência dos Estados Unidos, lembrando que tem a Guerra dos 7 Anos, a tentativa do aumento de imposto da coroa inglesa, e os colonos, então, das 13 colônias, se articulando aí no movimento de independência. Começou em 1775 e terminou em 1783. O ano escolhido
como Declaração de Independência dos Estados Unidos, 1776, quando é redigida a Declaração de Independência. Bom, é isso. A gente traz então as principais considerações a respeito do movimento de independência dos Estados Unidos e aí a gente dá prosseguimento então aos nossos estudos. Bom, boa aula, até o próximo vídeo e até mais.